Boa, galera. Agora que vocês já sabem, vocês já clonaram o projeto de vocês, vamos lá. Vamos fazer agora realmente nossa validação. Vamos automatizar a nossa história. Primeiro passo, gente. O que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ver a minha história. Deixa eu pegar aqui minha história, que vai ser o login. E eu vou fazer esse login de forma manual. Então, eu vou aqui ver, por exemplo, o que que eu testaria? Meu primeiro caso de teste é um login. Então, eu vou colocar aqui o usuário, vou colocar aqui a senha. E eu vou fazer o meu login de forma manual. Vou clicar aqui. Beleza. Então, eu já vi quais são os passos. Preencher o usuário, preencher a senha, clicar no botão login e eu vou ter acesso a uma área logada. Beleza? Basicamente, esse é o passo a passo para você executar o seu teste. Legal. Eu vou escrever primeiro o meu caso de teste, tá? Eu vou escrever um caso de teste aqui. Então, eu vou escrever aqui em Test Resources, aqui eu tenho já uma pastinha chamada Futures, botão direito, New File. Eu vou criar um arquivo. Vou fazer de novo aqui, isso foi muito rápido. Ó. Aqui, quando você faz o clone, já vai vir com essa pastinha para você, chamado Futures, botão direito, New File. Eu vou colocar aqui agora o nome da minha história, que vai ser login.future. Login. Só tem que tomar cuidado, gente, porque realmente tem que ser future, tá? No finalzinho ali, se você escreve um S ou você escreve errado, vai dar problema. Então, escreva um future, sem S no final, e tudo bonitinho. Vou dar um finish aqui, beleza. Isso daqui, gente, é o Gherkin. Isso daqui é o Gherkin, é um documento, tá? Do tipo future, que aqui a gente escreve o nosso caso de teste. O formato que nós vamos escrever é o Gherkin, é uma linguagem natural que é mais fácil de ser compreendida por qualquer pessoa, inclusive para quem não é de para quem não é de tecnologia. Eu vou apagar toda essa parte vermelha aqui, ó. Eu vou deixar somente a parte do autor. Aqui esse autor você pode colocar o seu nome, seu e-mail, tá bom? Eu vou dar um exemplo, vou colocar aí 2e, arroba 2e treinamentos.com.br, para saber quem fez aqui foi você. Eu vou deixar isso daqui no padrão português, então vou colocar aqui language dois pontos, PT de português. E aí eu vou fazer algumas alterações. Essa parte de baixo, gente, parte da tag 2 eu vou apagar porque eu não vou usar. Aqui, eu poderia apagar tudo também, tá? Mas eu estou reaproveitando o que já tem aqui. Aqui onde está Future, eu vou escrever funcionalidade. Funcionalidade. Qual que é a funcionalidade? Qual que é a história que eu quero validar? Login de usuário. Eu vou colocar aqui login de usuário. Não vou colocar acento, não vou colocar C cedilha, nada disso. Aqui eu vou colocar um como quero e para. Como quero e para, e vai ser onde eu vou implementar o meu script, né, o meu caso de teste, digamos assim, como usuário da aplicação Salsa Demo, quero enviar os dados de login, enviar os dados de login para ter acesso à minha conta. É isso que a gente quer fazer, né? A gente quer ali, na verdade, posso para realizar compras, né? Em vez para realizar compras, porque aqui é um site de compras, né? Então, beleza, no e-commerce. Pronto, coloquei aqui a minha história. Então, essa aqui representa a nossa funcionalidade. Essa tag aqui, gente, eu vou chamar ela de login. Por quê? Porque faz mais sentido. A gente quer fazer um login, então eu vou chamar ela de login, beleza? Aqui, opa, faltou um login aqui. O que que eu vou fazer agora? Esse vai ser o meu primeiro caso de teste. Aqui eu vou colocar cenário, que nós mudamos ali para o padrão português. E aí qual que vai ser o nosso cenário? Eu vou colocar aqui um cenário válido, cenário com sucesso, enfim. Coloquei qual que é esse cenário. Esse given vai virar dado. Esse when vai virar quando. Se fosse em inglês, não precisaria mexer nisso, tá? E esse then vai virar então. Esses carinhas aqui eu vou apagar porque eu não vou precisar, tá? Mas senão eu colocaria um E de end, beleza? Você pode colocar quantos ends, quanto E você quiser aqui, tá bom? Então, beleza, gente. Ficou dado quando então. Eu vou colocar aqui dado. Dado é o nosso contexto. Qual que é o contexto que você está desse cenário? O nosso contexto é estar na tela de login, não estar logado. Então, o que que eu quero? O contexto é a minha situação atual. Então, dado que esteja na tela de login. Beleza? Inclusive, vocês podem pegar esse contexto aqui, ó, e colocar aqui em cima, ó. Contexto. Qual o contexto? Cliente, texto logado. Cliente,
na tela de login? Na tela de login. Ó, pronto, dado que eu esteja na tela de login. Por quê? Porque aí esse contexto pode ser reaplicado para todos os cenários de teste, não somente para esse daqui. E aí, legal. Quando o quê? O que que a gente quer fazer agora, gente? Quando enviarmos os dados de login. Quando enviarmos os dados de login, corretamente. Ah, eu poderia colocar quando enviar. Eu poderia colocar um exemplo. Quando enviar usuário e senha. Poderia. Quando enviar os dados de acesso. Aqui, gente, para deixar bem claro, o quando é ação. É ação que vocês vão fazer. Ah, e tem uma forma mágica de escrever? Não, tem uma forma que as pessoas entendam. Então, você vai escrever da forma que quem lê vai entender o que você quer que ela faça, a ação que ela vai executar. Quando é a ação que, que o sistema deve executar. Então, qual é a ação que você vai fazer no login válido? Enviar os dados de acesso, tá bom? Enviar os dados de acesso. Ah, eu posso colocar usuário e senha? Pode. Eu vou colocar somente enviar os dados de acesso. E aí depois, o então é o resultado. Então, olha que legal. Você tem contexto, que é o tipo um pré-requisito, é onde você está antes do teste. Você tem uma ação, que é a ação para fazer o teste. E aí depois você tem o resultado da ação que você fez. Então, é assim que você escreve. Ah, e se eu tivesse mais ações? Coloca aqui, ó. Imagina que você... Aqui é E, né? Em português. Imagina que depois que você envia os dados do login, aceito o contrato. Imagina que tivesse um contrato. Aí imagina que depois do contrato você tem que fazer alguma outra coisa. Então você poderia colocar tudo aqui, ó. Alguma outra coisa. Então, as outras ações você podem colocar aqui, ó. Você vai enchendo de ações aqui, tá bom? Beleza? Mas como a gente não tem, como a gente viu ali no teste positivo, no teste ali que a gente fez de forma manual, era somente isso. Finalizamos essa parte, galera. Criamos aqui o nosso cenário de teste. O nosso cenário de teste, eu vou colocar aqui que é um teste positivo. Positivo. Por quê? Porque é um teste caminho feliz, é um teste positivo que a gente quer validar o nosso login válido, beleza? Se eu quero validar somente esse caso de teste, eu vou colocar o cenário positivo, só eu coloco minha tag positivo. Se eu quero validar todos os casos de teste, eu coloco login. Aqui eu só tenho um, então tanto faz qual eu vou usar. Mas imagina que aqui a gente não terminou. Deixa eu colocar isso então, valido, usuário, então na verdade, usuário acessa página logado. Um exemplo, tá bom? Agora sim, se eu quisesse um outro cenário, vou copiar isso daqui só para ganhar tempo. Coloca aqui, ó. Imagina que é um cenário com senha inválida. E aqui eu posso colocar negativo. Tá vendo? Ó? Eu tenho então agora não um cenário, eu tenho dois cenários. Então mudou um pouquinho a nossa foto, né? A gente agora tem dois. Então, quer executar somente positivo? Positivo. Quer executar o negativo? Negativo. Quer executar os dois? Login. Ah, e se eu tivesse mais cenários? Beleza, só você colocando aqui, ó. Imagina que você tem agora um login com senha. Agora é usuário inválido. Usuário inválido. Então, inclusive, eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês encham aqui de cenários de acordo com a cobertura de cada teste de vocês. E aí, claro, você tem que trocar aqui, né, gente? Ó, você tem que trocar as informações. Quando enviar, quando preencher o usuário, um exemplo, quando preencher o usuário, aí eu vou colocar um mas, preencher a senha inválida. Quando, aqui em vez de preencher, vamos colocar quando e mas enviar o login com senha inválida. Então, usuário acessa, não, usuário, não, então, sistema apresenta mensagem de dados inválidos. A gente não vai conseguir fazer o nosso login, então a gente tem que falar o que acontece ali no caso de teste negativo também, beleza? Então, para ficar claro, vocês precisam colocar ali qual que é o comportamento dos testes negativos também. Vou apagar aqui. A gente vai fazer esse daqui por enquanto, tá? O cenário positivo, mas eu acho que ficou claro ali para você. Você pode fazer vários casos de teste. Qual que é o próximo passo, gente? Eu acho que a gente pode inspecionar esses elementos. Agora,
Ó, então, eu já tenho aqui meu caso de teste. E se eu tivesse um caso de teste agora de realizar uma compra? Só para ficar claro, você viria aqui, ó, e criaria um outro arquivo. Aí você colocaria aqui, por exemplo, comprar, ponto produto, ponto future. Lembra do future no final? Future. Beleza. Aí vocês colocariam tudo aqui, tá, gente? Tudo aquilo que a gente fez no anterior, você colocaria aqui também. Aí você troca lá. Se não quiser, é porque eu vou deixar tudo em português, mas poderia usar o padrão em inglês também. E aí imagina, filtro, funcionalidade, né? Funcionalidade. Qual que é agora? Comprar produto. E aqui você colocaria, eu não vou colocar todo o cenário, tá? Porque eu não vou fazer, mas é só para mostrar uma coisa para você. Agora nós temos o login e nós temos a comprar produto. Imagina se você quisesse fazer um teste, imagina que você tivesse 10 arquivos, e você quisesse executar esses 10 arquivos. Como que você executaria? Eu teria que colocar 10 tags, login, comprar produtos? Não, você vem aqui, coloca mais uma tag, ó. Você pode colocar quantas tags você quiser, tá? Regressivo. E aí você vem aqui e coloca uma tag nesse também aqui no comprar produto chamada regressivo. Então aqui vai ter a comprar produto, né? Comprar produto e é regressivo. Quando você colocar na execução, vocês vão ver a comprar produto, ele só executa comprar produto. Quando você coloca lá o regressivo, ele vai executar todos que têm regressivo. No caso aqui, o comprar produto e o login, tá bom? Então é uma forma da gente também executar todos os nossos arquivos, todos os testes, e não somente um. Eu vou deixar esse comprar produto para vocês. Depois a gente até pode implementar isso daqui. Eu posso deixar, já fica a dica aí de mais um desafio, que é comprar um produto, né? Mas beleza, vamos focar nisso daqui. Galera, eu vou aqui, cadê a Elementos? Ó, tá vendo que eu tenho um pacotinho Elementos? Eu vou colocar New Class. Vou criar uma classe nova. Eu vou colocar elementos login, elementos login. Aqui já está no elementos, vou dar um finish, beleza? E aí, o que que fazer? Selecionar elementos, porque é a forma que a gente vai ter de conversar com a nossa tela, né? O nosso código tem que conversar com a tela. Eu vou clicar com o botão direito, inspecionar. Aí ele vai trazer aqui para a gente uma série de informações daqui as ferramentas de desenvolvimento, tá? Aqui eu consigo ver quais são os HTMLs e CSS da minha página. Aqui eu tenho uma parte que, ó, isso daqui, ele pode vir dessa forma aqui para você a primeira vez, ó. Ele pode vir desse lado, mas você consegue jogar para o lado de lá, você consegue jogar para baixo, você consegue jogar para o outro lado, tá vendo? Então você consegue trabalhar bem aqui. É nesses três pontinhos. Eu quero primeiro meu username, esse campo. Então, vem aqui, ó, clico aqui, tá vendo? Ó, é uma sete, uma flecha. Eu vou clicar aqui, ó, username. Ó, ele já trouxe ali para mim um HTML que representa esse campo. Isso daqui é um código HTML. E ele trouxe o código HTML que representa esse campo. Eu tenho várias informações. Ó, eu tenho input, class, placeholder, type, data test, ID, name, uma série de coisas. Eu tenho que identificar algo que eu consigo conversar com esse campo. Se eu quisesse falar com você agora, eu poderia falar o seu nome. Porém, se tiver duas pessoas com o mesmo nome, vocês não sabem com quem eu estou falando. Então, eu preciso de uma forma única de conversar com você. Então, eu poderia falar seu CPF, poderia falar seu RG, né? Imagina? Mas eu não sei. Aqui a gente tem várias informações, são essas informações que a gente vai usar. O ID, gente, é como se fosse basicamente o seu CPF, vai. É um identificador único, deveria ser, né? Muitas vezes realmente é. E é a forma mais fácil que tem de realizar uma automação de testes de UI. Se não tiver ID, tem várias outras formas de fazer. Inclusive, a gente depois pode automatizar um site sem ID. E aí a gente cria XPaths dinâmicos, né? Para a gente XPaths inteligentes para conseguir o resultado que a gente espera. Mas, por enquanto, como tem ID, vamos ao ID. Eu vou copiar esse ID. Esse ID representa o campo username, inclusive daqui, ó, username é o ID dele, tá bom? Eu vou trazer ele lá para o meu código aqui, ó. Vou apagar isso daqui, eu vou colocar assim, gente, ó. Eu posso colocar public? Vou colocar public by username. É o username que está lá. Username. Então, eu vou deixar username igual a by.id. E eu vou colocar aqui aquele valor, ó. Coloquei aqui. Então, beleza. Isso daqui significa você já tem acesso agora ao campo, você pode acessar o campo username através do ByID que você acabou de pegar. Beleza? Vamos fazer isso agora pro password. Então, clica aqui, clica em password. Olha aqui, ó. A mesma coisa. Ele tem um ID também. Vamos lá? Eu vou jogar lá também. Mesma coisa. Public.
by password igual a by, bom, ID. Tem várias formas de pegar, tá? Hoje a gente vai usar o ID. Vou colocar aqui, ponto e vírgula no final. Legal, vamos colocar mais um. Public by botão. Vou colocar btn de botão, login igual a by.id. E aí a gente tem que pegar essa informação do botão também. Então, o botãozinho, esse cara aqui, ó, botão login. Vou clicar aqui e ele tá aqui, ó, login, botão. Vamos pegar, colocar lá. Beleza, gente. Então, mais uma etapa concluída são os elementos do nosso login. A gente pegou todos os elementos aqui e a gente já tem os elementos de login. Show de bola. Qual que é o próximo passo agora? O que a gente pode fazer é criar a page. A gente pode criar como que vai funcionar o método de login, né? Tá vendo aqui que a gente tem, ó, produto, projeto y.pages, botão direito, new, class, e eu vou criar minha login page. Login page, login page. E aí eu vou colocar um finish aqui, beleza? Aqui eu vou ter basicamente um método, né? Vai ser um método de login, então eu vou colocar public void login. Quais são os dados que eu preciso para fazer um login? Eu preciso do meu username, e eu preciso do meu password. Então, eu preciso dessas duas informações para fazer um login. Legal. O que que a gente vai fazer no usuário? Preencher o usuário. O que que a gente vai fazer na senha? Preencher a senha. O que que nós vamos fazer no botão? Clicar no botão. Galera, eu tenho uma classe de métodos que já está pronta aqui, ó. Olha o tanto de método pronto lembra que eu falei para vocês? Ah, já tem. A gente pegou um projeto que já estava funcionando, a gente fez um git clone, então já tem coisas prontas. Isso que é o legal quando você cai num projeto que já tem tudo, porque você reusa o que já existe. Então eu já tenho um cara chamado aqui, ó, escrever. Eu já tenho outro cara aqui chamado clicar. Então bora lá, vamos colocar na nossa login pages. Porém, eu preciso acessar aquelas informações. Então, eu vou colocar assim, ó, métodos, método igual a new métodos. O que que você está fazendo aqui na prática, gente? Na prática, vamos fazer assim. Imagine, só para ficar claro essa parte para você, deixa eu colocar aqui. Imagina que você tem uma classe que chama métodos, e você tem a sua classe agora, que você acabou de fazer, que é a sua page. Então, bora colocar a sua page aqui, ó. Você tem uma classe chamada page. Vou colocar aqui, page. Sua classe, né? Classe de métodos de teste. Métodos de teste. Beleza. E aí você quer reutilizar o que já existe, porque você depois vai ter outras pages. Você vai ter quantas pages forem necessárias para você criar o seu projeto. Então, você quer fazer o quê? Ah, eu posso usar o que você já tem? Aí, para isso, a gente vai apontar uma classe para outra. Então, a gente cria um ponteiro. A gente vai apontar uma classe para outra através de um ponteiro. Como que a gente faz isso? A gente vem nessa classe aqui, ó, nessa classe aqui, que é a classe que você quer usar, e você fala assim, para qual classe você quer apontar? Ah, eu quero apontar para métodos. Eu quero usar a classe métodos. Legal. Qual que é o nome aqui que você vai gerar do seu ponteiro da classe métodos? Ah, eu vou chamar de métodos também, porque aí eu sei que é dessa classe métodos. Quando eu ler método no meu código, eu sei que pertence à classe método. Legal. E aí a gente vai colocar um new, o método construtor. Métodos, abre e fecha parênteses. Então, vai ficar desse jeito. Como que você vai referenciar que você está acessando a classe métodos dentro da sua classe, aqui essa classe de testes que a gente vai criar? Através disso daqui, ó. Isso daqui, essa linha que eu acabei de colocar, ela deixa vocês acessarem o que tiver aqui nessa classe, beleza? Então, bora fazer isso lá também. Aqui eu vou fazer aqui, ó, só terminar de escrever, Ctrl Shift O para importar, e pronto, ó. Olha aqui, ó, eu estou importando a classe métodos. Para qual classe? Login page. Legal, agora, ó, método, gente. Método é o nome do ponteiro que eu criei. Vamos lá na classe métodos? Na classe métodos eu tenho um cara chamado escrever. Escrever. Olha aqui que eu vou fazer. Método, ponto, escrever. Tá vendo que eu estou usando o que está lá na minha classe de métodos através desse cara que eu chamei aqui, mas poderia ser qualquer nome, tá? Que eu poderia colocar E2E. E2E. E aqui eu coloco E2E também. Porém, se eu vejo E2E, imagina que esse código está grande agora. E aí eu vejo assim lá no meio do código, E2E. O que que tem a ver E2E com métodos?
Então você vai falar, nossa, tá vindo de qual classe, né? Será que é da classe C2E? Não. Então é melhor você colocar o nome método, porque aí fica melhor, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Ó, método, que aí você não tem como errar, beleza? E isso, gente, olha que bacana. Tudo que já existir no projeto, na empresa que você entrar, imagina que você entrou na empresa e já existe o login. Lembra? Ó, a gente viu que já existia o escrever. Agora, imagina que na sua empresa já existe o login. Você nem vai precisar criar o login, ele já existe. Você vai ver só o que ele pede. O que que o nosso escrever está pedindo? Ó, ele está pedindo para você colocar. Se você colocar o mouse em cima, ó, ele coloca aqui para você, ó. Ele pede para você colocar um by elemento, a gente viu lá o by elemento, né, que nós criamos na classe elemento, e um string de texto. Então, isso daqui, ele mostra para vocês, e detalhe, galera, se a gente, vamos melhorar um pouco isso daqui, a gente pode fazer isso daqui, ó. Isso daqui chama comentário de método. Você coloca assim, ó, barra, asterisco, asterisco, enter. Aí a gente coloca assim, ó, método, vamos colocar assim, ó, escrever em um elemento web, informar o elemento e o texto desejado. Beleza? A gente pode colocar um arroba parâmetro aqui também. Qual que é o parâmetro que a gente quer colocar? By elemento. A gente pode colocar mais um parâmetro, que é o nosso string texto. Beleza? Então, ó, olha como que ficou. Agora eu vou lá na nossa classe, ó. Vou colocar o mouse em cima. Olha aqui que ele apareceu aqui para a gente, ó. Escrever em um elemento web, informar o elemento e o texto desejado. Fica explicativo. Então, ele está explicando para a gente o que é para fazer. E, inclusive, está aqui, né? Ó, by elemento, string texto. Eu vou excluir, porque senão vai ficar duplicado aqui, ó. Vou deixar só esse elemento e esse texto. Mas vocês viram que bacana que fica? A gente pode, então, eu vou excluir só para não ficar duplicado. Beleza, vou deixar somente assim. Que aí ele fica não fica com. Olha lá, aí já tem aqui, ó, parâmetros, elemento e texto. Então, ele agora ficou autoexplicativo. Aí vamos lá. Nosso username, a gente precisa passar ele aqui. E aí, o elemento, a gente precisa também fazer a mesma coisa. Lembra do lance lá do ponteiro? Ah, precisa apontar para outra classe? A gente vai fazer isso também. Então, vamos escrever a senha. Método.escrever. Quem que eu quero escrever? O password, olha, ele já trouxe aqui para mim, password. Então, o texto você já colocou. O texto você já colocou nos dois. E o último, gente, método.clicar. Aqui, ó. E aí a gente tem que clicar onde? Em um botão. Aí o botão a gente tem que pegar o elemento, né? Ó, a gente não tem nada aqui, tá vendo explicação? A gente pode colocar uma explicação aqui também. Depois, gente, sugestão, coloquem em todos. Vocês podem fazer isso, colocar em todos. Aqui eu vou colocar clicar em um botão, informando qual o elemento. O elemento. Ctrl S. Aí tá aqui, ó. Você coloca o mouse em cima, clicar em um botão, informando qual elemento, beleza? Agora, o que que nós vamos fazer? Lembra do ponteiro que eu falei para vocês? Ó, vamos voltar aqui no nosso desenho. Nós temos um ponteiro pela classe métodos, mas vocês acabaram de fazer uma classe chamada elementos. Lembra elementos login? Então, vou colocar aqui, ó, elementos e elementos login. Deixa eu colocar aqui, ó, você precisa também apontar para essa classe. Fazer a mesma coisa que nós fizemos ali, ó. Então, você precisa agora dessa classe. Por quê? Porque você quer as informações que estão aqui dentro. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar o nome dela, que é elemento login. Enfim, vamos fazer isso na prática. Acho que entendeu. Vamos embora lá. Elemento login, eu acho que esse é o nome, elemento login. Eu posso colocar e login, e de elemento, e login de login, ou eu poderia colocar elemento login, ou eu poderia colocar el login. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu vou colocar e login, o el login vai, el login. E aí eu vou colocar o igual new elemento login. Elemento login. Beleza. Ctrl S. E agora, gente, eu posso fazer o quê? Usar o meu EL login para acessar o meu username
Beleza, ó, acessei o meu username, ó, através do EL-Login. Eu posso usar meu EL-Login para acessar o meu password e eu posso usar o meu EL-Login para acessar o meu botão BTN Login. Pronto. Então, agora, galera, nós fizemos o nosso método. Inclusive, você pode também colocar um comentário aqui, ó. É, realizar o login do usuário, informando o username e password. Password. E detalhe, aqui vocês podem escrever da forma que vocês quiserem, tá bom? Ah, eu posso colocar quem fez, pode. Se você quiser colocar aqui uma arroba autor, ó, arroba autor, quem fez? Ah, quem fez foi E2E, por exemplo. 2E treinamento. Aí você coloca o seu nome aqui, o seu e-mail, enfim. Quando chamarem, a gente vai ler exatamente o que está aqui. A gente lê isso aqui, ó. Realizar o login do usuário informando username e password. Aí tá aqui quem fez. E aí você pode até entrar em contato com a pessoa que fez, enfim. Fica aí à sua disposição. Mas viu que aí fica, a gente começa a reutilizar código, a gente começa a melhorar a forma que a gente executa. Eu acho que está acabando aqui, inclusive, a nossa história. A gente já está finalizando a nossa tarefa e aí depois a gente pode pegar outra. Lembrando, gente, que aqui eu estou fazendo um cenário, tá? Você deveria, aí você vai ter que implementar todos os cenários. O que falta agora? Falta a gente gerar a nossa classe de teste. Isso daqui não é o teste. Isso daqui é um método para fazer o teste, tá bom? O teste a gente vai colocar aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, projeto UI, aí a gente vai criar uma classe aqui. Para isso, eu preciso executar a minha documentação. Agora, o que que a gente precisa fazer? Para ficar claro para você, a responsabilidade de cada coisa. Vamos deixar claro isso? Vamos colocar aqui. Aí a gente tem uma documentação, eu vou colocar aqui documentação. E eu falei que é o Gherkin, eu falei que é o Gherkin para vocês, é onde a gente coloca o nosso dado quando então, dado quando então, é uma forma de escrever critérios de aceite, um critério de aceite é um caso de teste de aceite. E aqui agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar testes, códigos de teste. Código, vou colocar, vou aumentar isso aqui, código de teste, né? Códigos em Java para executar testes. É isso que a gente tem que fazer nessa outra classe aqui, tá? Códigos. Deixa eu arrumar aqui. Ó, é isso que a gente precisa fazer. E, só para deixar claro, aquilo que nós fizemos agora não é código de teste, aquilo é método de teste, tá? Método de teste. Esses daqui são os nossos, a page é o método. Método, ações, né? E são os nossos métodos de teste. Métodos de testes. Aqui são os nossos métodos de teste, que é a nossa page. O que que a gente fez agora? A gente vai, primeiro, eu preciso pegar aqueles textos que a gente colocou aqui, imagina que é dado que eu estou na tela de login. Imagina que é isso daqui que a gente colocou, dado que eu estou na tela de login. Nós vamos usar um cara chamado Cucumber, Cucumber é o pepino lá, aquela imagem do pepino. Nós vamos usar o Cucumber, vou colocar em verde aqui, porque ele é verde. Cucumber. O Cucumber ele é responsável por ler isso daqui, essa linha, e transformar essa linha em um código Java. Então, ele vai colocar assim para a gente, ó, public void. Tá vendo esse nome aqui, ó? Aí ele vai colocar aqui, ó, que eu estou na tela de login. O Cucumber, ele vai ser responsável por pegar a sua documentação, que está deste lado aqui, que é um file, né, e transformar em um método de teste, beleza? E aí, inclusive, ele vai trazer aqui esse texto, vai trazer lá, arroba dado, e aí ele vai trazer todo bonitinho lá, o nome, que vai fazer a ligação de um com o outro. Então, gente, ó, o Cucumber vai converter uma documentação em código Java. Legal. E agora, aonde que está o nosso método de login? Está aqui, ó. Aqui eu tenho um cara chamado login. Login, foi o que a gente acabou de criar. E eu vou chamar este login aqui, ó. Eu vou ligar esse login aqui, ó. E aqui, então, eu vou fazer o login, ó. Login. Pronto.
e eu vou falar qual que é o meu usuário, eu vou falar qual que é a minha senha, e aí a gente já ligou tudo, tá vendo? Então é assim que funciona na real. Bora voltar lá? Então, como que a gente executa? Eu venho aqui, eu vou executar a tag login. Aqui tem uma classe chamada executa, pelo menos deveria ter. Ah, tá aqui em cima, executa. Aqui já tem até minha tag login, ó, tag login. Então, aqui você inclui as tags que você deseja executar. Todas as tags que você quer executar, você coloca aqui, girar os seus steps. True aqui nesse dry run significa que está em planejamento. Então, true, planejamento, nós estamos em planejamento. Eu vou executar aqui. Ah, eu vou mostrar outra forma de execução para vocês também. Então, bora executar aqui. A gente vai executar. Deixar ele terminar. E ele gerou aqui para mim, ó. Ele gera aqui para mim. Ó, tem que clicar aqui, gente, ó, JUnit. Tá pequeno, não tá aparecendo. Aí você vem aqui, ó, Window, Show View, JUnit. Aí você clica em Other, né, porque não tá aparecendo ali, JUnit. E aí você vai clicar aqui, ó, JUnit, e aí ele vai aparecer para vocês aqui, ó. Tem outra forma de executar? Tem, gente. Você pode executar através do prompt. Então, você pode ir lá no prompt, no teu terminal, aqui, e executar. Deixa eu ver se ele tem aqui. Senão eu coloco tudo zero. Vamos lá. Você vai executar o quê? O seu MVN, teste. A gente vai colocar o nosso teste igual a classe que a gente vai executar, que é essa classe executa. E aí ele vai executar aquela classe de teste. Ele executa também aquela nossa classe de teste. Então, aqui eu estou executando pelo terminal. Isso daqui, esse comando está lá no GitHub, tá? Então, no GitHub você consegue ver essa parte. Gente, aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Sabe ali que eu fui no botãozinho lá para executar? Eu fiz a mesma coisa, porém eu executei através do comando. E olha o que ele gerou aqui para mim, ó. Ele gera as mesmas coisas, ó. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês, é isso daqui, ó. É esse desenho aqui que eu fiz para vocês, ó. É essa parte. Lembra que eu falei que o Cucumber ele ia gerar métodos, ó. Public, eu estou na tela de login. Vamos ler aqui junto, ó. Public void que esteja na tela de login, ó. Ele gerou para gente aquele passo a passo, tá bom? Então você pode usar tanto aqui, aí fica a seu critério, se você quer gerar por aqui, ou se você quer gerar por aqui, tá bom? Aqui você vai copiar tudo e dar um Ctrl C, e aqui você vai clicar com o botão direito, Copy Trace. Copy Trace. Eu vou clicar aqui. Agora a gente vai jogar isso daqui lá na nossa classe de teste. A gente não criou ela, tá vendo? Projeto UI Steps. Então eu vou colocar aqui uma classe nova e eu vou chamar de Login Test, que é o meu teste. Finish. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou jogar aqueles métodos aqui, ó. Joguei aqui. Ele trouxe. O que que é o ruim do quando a gente pega pelo Eclipse? Que ele traz essa sujeirinha aqui pra gente, tá bom? Quando você vai lá pelo console, ele não vai pegar essa sujeirinha porque você vai copiar somente aqui, ó. Ele traz também, tá aqui em cima, tá vendo? Ó? Mas aí a gente não vai copiar aquela parte, né? A gente copiaria só essa daqui. Se você for pelo Eclipse, é só você excluir aqui, ó. Deixa eu maximizar aqui. Ó, não tem problema, você só exclui aqui, ó. Excluir, pronto. Beleza. Eu vou dar um Ctrl Shift O, porque eu tenho que importar as anotações aqui em português. Vamos colocar aqui português, beleza. Parou de dar erro pra gente, Ctrl Shift F para organizar. Isso daqui é um comentário, vou apagar. Isso daqui é um código falando que eu tenho uma exceção, que eu ainda não fiz nada, vou apagar. Vou apagar desses também, e vou apagar desses também. Beleza. Então, apagando de tudo. Dado que eu esteja na tela de login, eu vou agora fazer o quê? Eu vou acessar a parte que abre a minha tela de login. Onde que eu estou na tela de login? Navegadores. Navegadores é onde a gente abre o site. Navegadores é onde a gente abre o site. Está aqui. Então, eu vou usar esse cara aqui, ó, navegadores. Eu vou vir aqui no meu teste de login, navegadores, ponto, iniciar teste, iniciar teste. Acredite se quiser, já estamos na tela de login. Por quê? Porque a tela de login é a home, e a home é a primeira tela que a gente vai abrir, beleza? Enviar os dados de login. Eu já sei enviar os dados de login. Aonde que estão os dados de login? Está na minha page, login page. Eu tenho aqui o meu login. Então, o que que eu vou fazer? Um ponteiro para a minha page. Então, vou colocar aqui login page.
L, eu vou colocar lpage igual a new login page, que é a mesma coisa que a gente fez nos demais lá, tá, gente? Para fazer aquela parte lá. Opa, login page, beleza. Ctrl Shift O para importar, já entrou ali para mim. Agora eu vou pegar esse lpage, e vou colocar aqui, ó, ponto login. Pronto, ó. O que que ele está pedindo para mim passar? O meu usuário e a minha senha. Aonde que está meu usuário e senha? Eu posso colocar aqui, ó, a minha massa de dados. A gente poderia colocar numa planilha, num arquivo, a gente pode pegar de um banco de dados. Eu vou colocar aqui por enquanto. String, username. Eu vou colocar aqui ele. Eu vou colocar uma string password. E eu vou colocar aqui. O meu username, eu vou pegar lá no site, porque ele já mostra para a gente a massa de dados, né? Então, vou pegar aqui, meu username, vou voltar lá. Opa, cadê meu Eclipse? Aqui, vou jogar ele aqui nessa variável. E eu vou pegar agora meu password e vou colocar aqui nesta variável também. Aqui, nesta variável também. Vou dar um Ctrl S. Beleza. Então, agora a gente já tem aqui os nossos cenários. Ah, aqui tem assim, gente, o usuário acessa a página de cliente logado, né? Aqui a gente precisa criar mais um método para fazer a validação. Então, eu acho que a gente pode pegar aqui, ó, na nossa login page e criar mais um método. Public void usuário logado, para a gente validar se o usuário está logado. Valida o usuário logado? Vamos colocar valida é, o user logado? Valida usuário, vai colocar tudo em português. Um usuário logado? Legal. Vamos ver se a gente tem algum método que valida URL. A gente pode usar o URL, vamos ver lá no nosso método. Que método a gente tem? Escrever, clicar, limpar campo, duplo clique, clicar e segura, aguardar elemento visível, aguardar elemento clicável, submit, mover, tab, enter, scroll, tirar print, validar URL. Eu tenho um método chamado validar URL. Então a gente vai usar esse método, validar URL. Eu vou vir aqui no meu login page e eu vou colocar método ponto validar URL. Legal. Qual que é o URL que eu quero validar? Aí é só a gente fazer um teste manual. Vamos fazer um teste manual para a gente pegar o URL. Ó, eu vou pegar esse daqui. Isso a gente pode fazer porque a URL é diferente. Se fosse algum outro, aí você teria que pegar outra coisa, tá? Você poderia pegar, por exemplo, se está aparecendo produto, se está aparecendo essas informações, se está aparecendo esse sanduíche aqui, entendeu? A gente poderia pegar uma série de coisas para fazer essa validação. Como eu sei que essa URL só aparece se a gente estiver aqui logado, a gente não consegue ver essa URL deslogado, então eu vou usar ela, beleza? Então eu venho aqui e eu vou colocar minha URL aqui em cima. Eu posso colocar aqui, ó, string URL logado, que é o quê? É isso daqui, ó, a URL logado. E aqui na valida, não, gente, aqui nem precisa, né? Porque ele vai pegar direto do site. Então, o que que a gente vai fazer? A gente só coloca o URL que a gente espera aqui, ó. Então, eu vou colocar URL esperada. A gente vai colocar isso no teste, tá? E aqui eu coloco URL esperada. O que que a gente está esperando? A URL que a gente está esperando. Esperada. O que é esperada? Esperada é esperada. Então, URL esperada. Deixa eu dar isso aqui. E aqui. Opa. Aqui. Deixa eu ver aqui. Validar URL. E string URL esperada. Beleza. URL esperada, URL esperada. Pronto. Qual que é a URL que nós estamos esperando? Vamos lá no nosso teste. No nosso teste, login teste. Daí eu vou colocar aqui page, lpage, né? Lpage, ponto, cliente logado. Validar usuário logado. Beleza. Qual que é a URL? Aí eu venho e coloco a minha URL aqui. Deixa eu lá pegar ela de novo. Vamos pegar ela de novo. Vou colocar a minha URL aqui. Essa é a URL se meu cliente estiver logado. Então, estou validando se meu cliente está logado. Então, a gente preencheu. Aqui a gente não colocou ainda qual usuário. A gente não colocou ainda. Então, vou colocar username. Eu vou colocar password.
Pronto, ó. Preenchemos aqui o username e o password com as informações daqui. Então, bora lá, vamos ver o que nós fizemos. Navegadores iniciar teste. Ele abre o site na tela de login. LPage, que é a nossa page object login, chamamos o método login. O que que ele faz lá? Informa o usuário. Vamos ver o que ele faz, só para você lembrar comigo. Ele escreve o usuário, ele escreve a senha e ele clica no botão login. Boa. Então, vamos voltar lá no nosso teste. E depois, a gente chamou um validar usuário logado, que ele pega a nossa. Ah, isso daqui eu poderia, inclusive, se eu quisesse, colocar aqui direto. Eu já poderia colocar aqui direto. Aqui, ó. Valida URL. Poderia fazer isso daqui, ó. Não, deixa eu pegar lá do outro. Talvez, se ficar mais interessante, a gente faz daqui, ó. Pego isso. Como que, gente, como que ali é o usuário logado? Sempre vai ser a mesma URL, não vai mudar. A gente já pode passar assim, ó. Porque sempre vai ser, quando o usuário logado, sempre vai ser essa URL. E aqui, talvez fica mais charmoso no teste, a gente só fala assim, ó, estou validando se o usuário está logado. Porque a page, ela já tem a informação, né? Se a page é só para o login, aqui fica menos poluído, ó. E a gente deixa, o teste fica bem mais clean, e a gente deixa a responsabilidade das validações e das ações para a nossa page, tá vendo? A page a gente colocou aqui, ó, qual que é a nossa URL, dado que o cliente esteja logado. Se fosse alguma outra informação, eu quero validar se apareceu aquele ícone, a gente poderia colocar aqui também. Valida se tem alguma coisa. Eu acho que nós finalizamos, gente, pelo menos um teste da nossa história. Lembrando que você teria o dia inteiro na sua empresa para continuar se divertindo e automatizando os seus casos de teste. Então, você iria fazer o quê? O passo a passo. Você ia criar mais uma. Vamos só ver aqui o que que vai dar? Vamos colocar lá na executa do jeito que tá, só para a gente ver aqui, para você entender o processo. Aqui, ó, login, eu estou no login, presta atenção que eu deixei aqui true. True, true, o que que significa true, gente? Planejamento. Vamos executar? Ó, vou executar aqui com vocês. Agora que a gente já fez todo o passo a passo, tira executar. Apareceu o quê? Apareceu verde. Por quê? Não temos nada mais para planejar. Ele executou? Não, porque nós estamos na fase de planejamento. Agora imagina que eu quero fazer mais um cenário. Eu quero fazer um cenário agora para testar usuário inválido, ou a senha inválida, tanto faz o cenário. Login, senha do usuário, vai. Usuário inválido. Beleza, usuário inválido. Ali a gente, dado que esteja na tela de login, a gente não precisa fazer, que é o nosso contexto. Quando enviar os dados, quando enviar, eu vou colocar aqui, mas enviar usuário inválido, quando enviar, aqui eu vou colocar mas preencher, né? Mas preencher o usuário inválido quando enviar a senha válida, sistema exibe, exibe, exibe mensagem de usuário ou senha inválida. Beleza? Então, isso daqui seria o nosso segundo. Eu vou chamar de negativos daqui. Então, a gente tem login, positivo, mas eu vou executar de novo o login, tá, gente? Eu não vou mudar não, o nome não, vou deixar positivo de novo. Lembrando que nós estamos ainda na fase de planejamento. Vou executar isso daqui, ó. Executar. Então, a gente gerou mais um step, eu vou executar. Que a gente acabou de fazer no outro passo. Ele agora mostrou aqui que está vermelho para o planejamento. Por quê? A gente tem um verde, que é o que a gente já planejou, nós já fizemos, mas nós temos um vermelho, que é o que falta planejar. Então, isso você já fez comigo também. Você vai clicar com o botão direito, copy trace. Aí eu não vou fazer o passo a passo de novo todo com você, tá? Aí você ia lá na sua login teste, ia colar aqui, ó. Pronto. Aí você ia colar tudo aqui, ó. Na mesma. Você não vai criar outra, tá? Você vai criar aqui, ó. Ó. E aí você tinha que ir lá na sua page, criar agora o método para validar mensagens de erro. Então você teria que aqui na sua login page, criar. Isso daqui é o login, né?
Legal, mas agora a gente tem que. E quando a gente quiser mandar dados inválidos? A gente tem que mudar isso também, a forma que a gente está fazendo, inclusive criar um método para. Ou melhor, né? A gente poderia. Você também poderia, vai, gente, eu poderia fazer assim, ó. Quando enviar usuário correto e sem inválida. Poderia ser desse jeito, tá? Não precisaria você separar. Você poderia colocar aqui quando informar, preencher, enviar, vai, enviar o usuário correto e senha inválida. A inválida. E aí você poderia usar o mesmo método que já tem lá, o método de login. Serviria do mesmo jeito. Você só criaria um método de validar mensagens de login errado. Então, eu vou dar duas opções para vocês, vai. Ou você faz desse jeito, para você usar o mesmo método lá da sua page, que ele já está pronto, você nem precisa criar um método novo, já está pronto, você só vai informar um usuário inválido agora. Ou vocês criam mais um método na sua page de informar o usuário e informar a senha, separados, tá? E aí fica na sua decisão. Eu, particularmente, eu mandaria desse jeito aqui. Por quê? Porque eu acho que fica mais clean código. Fica menos código e a gente consegue reaproveitar o que já tem. E eu não preciso criar dois novos métodos, beleza? Mas você vai realmente precisar criar um novo método, que é o método de validar mensagem de erro. Isso não tem como fugir. Então, aqui você vai ter que criar. Esse daqui é validar aqui é validar o usuário. Você vai ter que criar aqui, ó. Public void validar mensagens erro login. Então, isso você não tem por onde fugir, né, gente? Porque você vai ter uma condição diferente do seu validar usuário, validar mensagem de erro de login. Aqui você ia reaproveitar. Esse de cima você reaproveitaria no login. E aí, ia ficar então desta forma aqui. Vamos executar de novo? Vamos pegar lá de novo, só para ele gerar um novo ali para gente. Ó. Vou gerar um novo. Ele vai gerar de novo ali para gente, só para a gente pegar o outro que eu acabei de fazer com vocês, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, a gente vai excluir o antigo. Cadê login teste? Então, a gente tira esse daqui, ó. Tira esse cara aqui. Preencher o usuário, vai lá. A gente coloca esse daqui. Apaga esse daqui. E pronto, ó. E a gente traz isso daqui. Beleza. Aí eu colocaria o quê? Como que é o nome do nosso add page? Ponto login. Ó, a gente já fez, galera. O meu username tá certo? Tá, mas o meu, eu quero passar o quê? Eu quero passar o meu usuário errado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, E2E. Não existe usuário E2E treinamento. Ou você pode colocar o usuário errado, para ficar mais claro, que é usuário errado. Pronto. Ele não vai fazer o login. Por quê? Porque o seu usuário está errado. Entendeu? Seu usuário está errado. Ó, enviar usuário. Ah, não, gente, eu coloquei ao contrário. O usuário é certo. Username. Username. Será que eu coloquei o nome do teste certinho? Eu falei o quê? Login, usuário inválido. Então, eu vou colocar a senha, só para ficar aqui, ó, exibir mensagem de erro, aqui, ó, enviar usuário correto. Então, eu vou colocar senha inválida. Senha inválida. E aí, agora tá certo, né? E aí, agora aqui, enviar usuário correto e senha inválida. Beleza. Enviar quando... E aqui a gente coloca username. E a senha você coloca qualquer senha. Senha errado. Senha. 1, 2, 3. Não existe assim, 1, 2, 3. Pronto. Criamos aqui, galera. E aí você vai ter que chamar o método, vai ter que. Aí fica aí, né, a tua lógica para você criar a mensagem de usuário inválido lá. E pronto, tá pronto já também mais um teste. Beleza? Seria basicamente isso, tá, gente? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aquela parte que eu fiz, só para não ficar aqui sem desenvolver essa parte. E agora vamos executar. Como que a gente executaria isso daqui? Ah, a gente poderia colocar as evidências também. Você poderia colocar a sua evidência. Aonde? Depois que você... lá na page a gente pode colocar, né? A gente aqui na page, ó, quando você loga, você pode colocar aqui, ó, método ponto... É print que a gente colocou? Print. Tirar print. Qual que é o nome do seu arquivo? Aí você pode colocar até esse nome aqui, ó. Validar usuário. Desenho. A gente tem várias formas. Depois eu mostro outra forma para você. Ó. Valida usuário logado. Pronto. A gente tirou uma foto. Valida usuário logado. Ah, eu quero também, antes de clicar no botão, tirar uma foto. Então, método.print.
e a gente coloca qual que vai ser o nome dessa daqui. Login, enviando dados de login. Login, usuário. Beleza. Aqui, como eu coloquei minúsculo, eu vou colocar aqui minúsculo também. Login, usuário. Pronto, ó. Colocamos até fotinho, ó. Tirar print, que já está lá no seu método. Eu venho na classe executa, cadê? Classe executa. Aqui onde está true, eu vou colocar falso. Inclusive, isso tem aqui, ó, execução, falso, que é a parte de executar. Eu venho aqui e agora eu vou executar. Gente, lembrando que tudo isso que eu estou mostrando, se você entrar num projeto que já existe, alguém da tua empresa teoricamente, ou a pessoa vai, pelo menos, mostrar que faz, que nem nós fizemos no encontro anterior, ó, ele já abriu aqui, tá? Vai mostrar como faz, que nem nós fizemos, ó, no encontro anterior, ó, ele já logou, tá vendo? Então, ele fez sozinho, se você ler aqui em cima, tá falando, ó, o Chrome está sendo controlado por um software de teste, tá vendo? Ó? Então, não foi eu que fiz isso, tá? Ele que fez sozinho, eu nem conseguiria fazer nessa velocidade. Eu posso pedir para ele fechar o navegador também. Ó, ele deu o teste executado com sucesso. Eu não pedi para ele fechar o navegador, mas a gente poderia pedir para ele fechar o navegador. Aqui, gente, eu fiz o quê? Eu dei um refresh, olha o que que ele tem aqui, ó. Mas eu poderia ter colocado numa pastinha, ó. Ficou aqui, ó, fora. A gente poderia colocar numa pasta evidências. Inclusive, eu vou colocar nessa pasta evidências, mas deixa eu mostrar para vocês ó, a imagem, ó. Ele tirou a imagem, ó, ele preenchendo, ó. Ele tirou a evidência que ele preencheu, ó, que aí você consegue ver qual que foi a massa de dados e depois a tela que ele logou, tá vendo? Então você tem até suas fotos aqui para mostrar, para evidenciar que o seu teste foi realmente executado, beleza? Opa, cliquei aqui no lugar sem querer. Então tá aqui, ó, nosso projeto. E aí você iria para a próxima história. Eu vou só corrigir essa parte, gente, do método de para a gente colocar numa pastinha. Cadê o print? Aqui, ó, tirar print. Vamos, em vez da gente colocar aqui, vamos colocar uma pasta chamada evidências, ponto barra evidências, que aí fica melhor. Então, ele agora, ó, ele não vai mais colocar assim perdido, tá? Eu vou deletar esse cara, vou deletar esse também. E aí ele cria uma pastinha chamada evidências pra gente. A gente até poderia colocar nome do arquivo, nome do teste, né? Nome do, talvez fique ainda melhor, ó, nome do teste, que a gente coloca o nome do arquivo e o nome do teste. Então, ó, a pasta que a gente está criando e depois quem? A gente pode colocar esse cara aqui, o nome o nosso nome do teste. Eu vou colocar mais um barra aqui, né? E depois o nome do arquivo. Pronto. Que aí eu acho que é melhor, tá? Ó, a gente tem a pastinha evidências, o nome do teste e o nome do arquivo. Só lá a gente vai ter que colocar o nome do teste agora. Qual que é o nome do nosso teste? Vai ficar login. Esse teste aqui é o de login. A gente pode colocar login. Pronto, é o teste de login. E esse cara aqui, a gente vai colocar, tirar print, cadê? Login também, que aí vai ficar tudo na mesma pasta. Login, beleza? Agora eu vou executar não por aqui, eu vou executar lá pelo console. E a mesma coisa, vou dar um clear aqui, ó. Clear. Coloco lá o nosso MVN teste -d, ó. Agora a gente vai executar por aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, gente, que nem eu mostrei para vocês, aquela hora que ele gerou os steps. A diferença é que agora ele vai executar por aqui. Quando ele abrir minha tela, eu arrasto ela para esse lado, ela vai abrir no outro monitor. Só um minutinho, tá acabando já, pelo menos desta parte. Beleza? Ó, agora ele vai começar o teste, ó, tá vendo? Ó, login, já abriu ali o navegador, ó. Ó, beleza. Tá vendo? Então ele já fez o teste. Eu esqueci de colocar o finalizar, né? Beleza, ó. Ele falou que o teste foi executado com sucesso, ó. O teste foi executado com sucesso, nenhum erro. Se tivesse erro, ele ia informar aqui pra gente. Agora, lá no nosso projeto, vamos dar um refresh aqui, ó, refresh. Olha lá, eu criei uma pastinha, gente, mas ficou melhor, ó, evidências. E aí aqui, login. E aqui eu tenho agora as minhas evidências de login, beleza?
Galera, então aqui era para mostrar para vocês como que você faria no seu trabalho. Você, então, faria um clone, você implementaria aí você pegaria a história, você implementaria os seus casos de teste. Se tivesse funcionando depois, você mandaria pro repositório, beleza? Até o próximo vídeo. Bora estudar.